Olá! No programa de hoje vamos falar da importância de cuidar da saúde também no ambiente de trabalho. Motoboy, o perigo não está só no trânsito, mas também na pressão do tempo. E a pressão também é um dos problemas enfrentados pelos operadores de telemarketing. Já para os profissionais da construção civil, o risco está no grande número de acidentes dentro da obra. Cuidar da própria saúde é papel do trabalhador, claro. Tem que usar material de segurança e executar as tarefas da forma correta. Mas isso também é obrigação do empregador. Doença ocupacional é designação de várias doenças que causam alterações na saúde do trabalhador, provocadas por fatores relacionados com o ambiente de trabalho. As mais comuns são doenças do sistema respiratório e da pele. Os cuidados são essencialmente preventivos, pois a maioria das doenças ocupacionais são de difícil tratamento. Uma doença ocupacional normalmente é adquirida quando um trabalhador é exposto acima do limite permitido por lei a agentes químicos, físicos, biológicos ou radioativos, sem proteção compatível com o risco envolvido. No Brasil, a doença ocupacional é equiparada ao acidente de trabalho, gerando os mesmos direitos e benefícios. Imagine passar horas sentado em frente a um computador falando ao telefone. Agora imagine ficar esse tempo todo ouvindo reclamações. A vida do operador de telemarketing não é fácil. Vamos conhecer agora os riscos à saúde mais comuns dessa profissão. 5, 6, 7 horas por dia sentado na frente do computador, falando ao telefone e, na maioria das vezes, ouvindo reclamações dos clientes. Essa é a vida do operador de telemarketing, uma rotina que pode trazer sérios riscos à saúde. O fato de ficar sentado o tempo todo, problema na coluna, sem contar também as questões mesmo de audição, disfonia vocal, porque muita gente já chega para fazer o atendimento, não tem nenhum tipo de exercício antes de você iniciar o trabalho. Além dos problemas físicos, a atividade exercida pelo operador de telemarketing ainda tem um agravante: a pressão psicológica. O cliente cobrando, porque ele quer o serviço feito, e está certo, ele paga por um serviço e ele quer que ele seja atendido da melhor forma, que ele tenha o pedido dele solucionado, o problema dele solucionado. Do outro lado, nós temos ainda a cobrança da empresa para quê? Para atender rápido. Porque você tem o que eles chamam de TMA, que é o tempo médio de atendimento. Em média, 180 segundos, ou seja, 3 minutos para mim poder solucionar o problema do cliente. Então, ao invés de preocuparem com a qualidade, preocupam com a quantidade. Nessa condição, pressão do cliente, pressão da empresa, não tem quem aguente. Para ajudar a amenizar futuros problemas, deve-se tomar alguns cuidados, como fazer uso de mobiliário adequado e utilizar aparelhagem que não comprometa a audição ou a voz. Eles são profissionais que usam a voz como instrumento de trabalho, então eles devem ser treinados, devem ter um treinamento especializado de fonoaudiólogo, ensinando a utilizar a voz, a fazer micropausas durante o tempo que estão conversando com o cliente, de modo a descansar a voz. Aprender a não usar um tom vocal excessivo, para também não cansar a voz. E por falar em pressão, vamos mostrar um pouco da vida de quem corre contra o relógio o dia todo. Os motoboys também têm, na sua profissão, muitos fatores de risco para a saúde. Para todo lugar que se olha, a gente vê uma moto. Motoboy, então, nem se fala. O Brasil é o país com o maior número de motoboys do mundo, com uma frota de quase 1 milhão. Mas os acidentes de trânsito não são os únicos riscos da profissão. O risco maior é a coluna, por causa da postura, porque ele trabalha com a postura mais tombada e às vezes com um guidão muito curto. O problema é respiratório, porque ele trabalha às vezes chovendo, no dióxido de carbono respirando e na época de frio.
E a LER porque ela acelera muito o mesmo movimento repetitivo. A segurança no trabalho é fundamental para a perigosa função dos motoboys. O uso de capacete, luvas, sapato de cano alto e casaco ajudam a proteger o profissional em caso de queda ou acidente. Mas a melhor forma de prevenção é a direção responsável. Andar com a velocidade compatível, saber que o sinal vai fechar, que se ele acelerar muito, lá no sinal vai fechar. Saber que passar entre um caminhão e outro o risco é maior do que passar entre um carro. Saber também que não adianta andar muito, que se ele acidentar ele perde o serviço todo. Então isso tudo contribui para a consciência dele que no final do dia ele tem que chegar são e salvo. Mesmo usando equipamentos de segurança e sendo cauteloso no trânsito, o motoboy ainda enfrenta outro problema: o cerol. Conheço alguns poucos que sobreviveram, com sequelas graves, cicatrizes grandes, perderam nariz, ponta de orelha. A única maneira é uma antena, uma boa antena, para barrar a linha. Não tem outra coisa para proteger. O trânsito caótico e a pressa também são vilões da profissão. O motoboy ele trabalha sob uma grande pressão de tempo. Às vezes ele trabalha para mais de uma empresa ao mesmo tempo. Então ele tem que fazer aquela atividade, entregar o serviço para o cliente num espaço de tempo muito pequeno. É obrigação do empregador fornecer equipamentos de segurança para os funcionários, treiná-los e fiscalizar o uso. Esses equipamentos são importantes em muitas profissões, como as da construção civil, assunto do nosso próximo bloco. Até lá! Você sabia? As dores nas costas são a principal causa de afastamento do trabalho. Em seguida, vêm as dores musculares. A depressão também pode ser considerada uma doença de trabalho. Tem direito ao auxílio-doença mesmo quem contribuiu apenas uma vez para a Previdência, ou seja, não há carência. Enquanto durar o pagamento do benefício, ele fica por conta do INSS. O segurado tem estabilidade no emprego por 12 meses depois de receber alta. A principal causa de morte em acidentes na construção civil é a queda. Isso poderia ser evitado se o trabalhador usasse corretamente os equipamentos de segurança. Esses e outros riscos da profissão você confere agora na reportagem. Má postura, carregar peso de maneira incorreta e uso inadequado de equipamentos. Estas são as principais causas de doenças relacionadas ao trabalho na construção civil. Para não prejudicar a saúde, além da atenção especial à coluna, o profissional não deve dispensar outros tipos de cuidados. A surdez ocupacional ela existe e ela é facilmente evitável. Desde que o trabalhador utilize protetores auriculares, ele vai evitar a exposição contínua ao ruído. Nós temos também que tomar cuidado com as poeiras, presentes no ambiente de trabalho, tanto as alergênicas, que podem ser irritantes e alergênicas da via aérea superior, e as pessoas têm que utilizar máscaras, normalmente máscaras de filtro básico, mas que sejam máscaras efetivas. Nós temos também com relação aos cuidados com as mãos. Nós temos uma queixa constante, o cimento ele tem uma capacidade de desencadear um quadro em determinadas pessoas chamado dermatite. Ele é irritativo também, então ele já vai promover um ressecamento da pele, a pessoa insiste em se expor àquele cimento, ela vai cada vez que passa lesionando aquele tecido cutâneo até gerar um ferimento. Aí a cura dessa lesão é bem demorada. Os equipamentos de proteção são indispensáveis: capacete, bota de segurança, óculos, máscara, fone de ouvido, luva. Tudo isso previne problemas de saúde e acidentes. O principal acidente de trabalho na construção civil, e talvez é o que não tem muita justificativa a gente se deparar com situações em que não haja prevenção contra ele, é
o de queda em altura. Estou falando de principal acidente fatal, tá? Que esse é o que preocupa, tá? 46% dos acidentes fatais em construção civil são gerados em decorrência de quedas de altura. Tá? Então a gente não pode nunca negligenciar os dispositivos de proteção nessa situação. Exames periódicos e orientação adequada fazem do trabalho na construção civil uma atividade mais segura. Orientar sobre postura, orientar sobre a necessidade de um uso de boné, do protetor solar, do peso, né? O que peso que ele pode carregar, como carregar o peso, né? Você tem hoje... A gente tem estudos que mostram como um peso deve ser carregado de um lado para o outro. Se você vai pegar esse peso no chão e colocar ele em certa altura, como que isso deve ser feito? Procurar sempre usar carrinho em vez de carregar o peso, empurrar o peso, né? Que é menos danoso para a coluna. Então é sempre trabalhar na parte orientativa. A falta de cuidado com a saúde a longo prazo pode levar ao envelhecimento precoce do trabalhador da construção civil, ao afastamento da profissão e até a sequelas mais graves. É uma cultura que ainda não está bem formada nos trabalhadores, um cuidado quando fizerem o carregamento manual de pesos, né, o próprio deslocamento em obra, a postura dele para subir uma escada de mão, ou a utilização de uma alavanca, ou uma ferramenta, uma picareta, pá, né? Muitas das vezes os trabalhadores expõem desnecessariamente um movimento de torção, gerando até uma hérnia de disco. Todo trabalhador em qualquer profissão deve seguir orientações para garantir a sua saúde no trabalho. O trabalhador deve aprender a identificar os sinais do próprio corpo para perceber o início de qualquer desconforto. A cada hora de digitação, saia de sua cadeira e movimente-se. Se possível, faça exercícios de alongamento. Pausas durante a realização das tarefas permitem um alívio dos músculos mais ativos. Beba água regularmente ao longo do dia. Uma boa opção é sempre ter uma garrafinha perto do seu local de trabalho. Tenha postura adequada, ombros relaxados, pulsos retos, costas apoiadas na cadeira. As máquinas devem estar posicionadas de forma que você não tenha que se curvar ou torcer o tronco para pegar ou utilizar ferramentas com frequência. Evite a sobrecarga e o surgimento de dores pelo corpo. Faça alongamentos durante o dia. O doutor Willis de Oliveira e Souza vai tirar nossas dúvidas sobre a saúde do trabalhador. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Vamos começar falando de uma doença que muita gente acha que é normal no trabalho, o famoso estresse. Quando que a pressão passa do limite? Bom, Cris, o estresse, a gente não pode pensar que o estresse é sempre negativo. Existe um nível de estresse que é como se fosse uma mola que nos faz produzir, e isso é bom para o empregado, dá um nível de satisfação, e também é bom para o próprio empresário, o dono da empresa. Bom, isso vai tudo bem quando a pessoa se sente motivada, então assim, sempre compelida a produzir mais, a fazer melhor, isso é o bom estresse. Agora, quando a pessoa começa a perceber que a carga de trabalho, tá, além daquilo que ela consegue produzir, aí isso aí já começa a ter problemas e esses problemas eles podem se manifestar do ponto de vista emocional ou também até do ponto de vista físico. E quais são os sintomas? Bom, os sintomas eles podem começar com insônia, com uma certa irritabilidade, com uma certa impaciência, ou às vezes ele começa com um problema físico. Se você tem um problema de pele, vamos supor, aquele problema de pele ele pode piorar muito. Às vezes pode dar problema de estômago, as gastrites, essas coisas todas que podem acontecer. Às vezes as pessoas, assim, quanto mais dificuldade elas têm de lidar com aquela situação, aí pior elas vai ficando, ela vai se sentindo. Quais são as doenças ocupacionais mais comuns? Se a gente olhar a estatística, que é a última que saiu no site da Previdência Social, que é de 2009, a primeira que aparece lá são as chamadas dorsalgias, que são as famosas dores nas costas. Então, isso é a primeira que aparece. Mas a gente também tem as famosas LER-DORT, que são lesão por esforço repetitivo, distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. Então, a gente hoje chama muito mais de DORT. Elas também aparecem, então são aquelas tendinites, tendinocinovites,
dores nos ombros, dores nas mãos, síndrome do túnel do carpo, e tem uma grande lista dessas doenças. Agora, existe também assim, algumas doenças que não aparecem tanto na notificação, mas que ocorrem muito no ambiente das fábricas, que é a perda auditiva relacionada ao trabalho. É quando a pessoa se expõe a níveis de pressão sonora, níveis de ruído, acima daquilo acima do que deve ser, acima do confortável, e essa exposição ao ruído, então, causa perdas auditivas que no início a pessoa não percebe, né? Então ela não percebe e aí ela fica a vida normal, vida normal, vida normal, até que chega a um ponto em que ela começa a ter dificuldade para perceber os sons, entender bem as palavras, e ela começa a ficar até um pouco afastada do convívio das pessoas, porque a pessoa fala, ela toda hora tem que falar, hein? Ela começa a não entender muito bem. E o seguinte, se a pessoa se protegesse adequadamente, ela não precisava ter isso, porque a gente não pode aceitar ou pensar que o trabalho vai ser causa de doença em ninguém. Pois é, então quais são as principais dicas para o trabalhador cuidar da saúde? Bom, eu diria que o principal é goste daquilo que você faz. Tá? Se você está satisfeito, a chance de você adoecer é muito menor. E é interessante porque, vamos supor, você tem um ambiente de trabalho em que as pessoas gostam daquilo que faz. E você tem o mesmo ambiente, semelhante. Vamos supor, uma agência bancária que as pessoas são muito satisfeitas naquilo que fazem e outra agência bancária que as pessoas não estão satisfeitas. Com certeza, as doenças ocupacionais vão aparecer muito mais nesse grupo nesse banco, nessa agência de banco, onde as pessoas não estão muito satisfeitas com o que estão fazendo. Bom, então esse primeiro conselho, goste do que faz. A segunda é, proteja-se. Algumas proteções, elas são dadas pelo próprio empresário, sim, que é quando ele pega, vamos supor, uma máquina que é muito ruidosa, e então ele envolve essa máquina de certa forma que esse ruído não sai para o ambiente. Ou quando é colocado num forno, é colocada uma barreira de forma que o calor não chegue na pessoa. Mas, além disso, é importante que a pessoa também tenha consciência dos riscos, e é a obrigação do empregador mostrar para ela esses riscos, e ela então usar os chamados equipamentos de proteção individuais, que são os EPIs, né? Então, assim, não deixar, no caso de exposição a ruído, de usar o protetor auditivo, não deixar, naquele ambiente que tem muita poeira, de usar a máscara. Então, proteja-se. E o terceiro conselho seria, olhe o seu estilo de vida. Porque se eu tenho, vamos supor, se eu não pratico nenhuma atividade física, eu tenho uma vida sedentária, a minha musculatura, ela vai estar muito menos preparada para o trabalho, então ela pode, com mais facilidade, ser lesionada do que uma pessoa que realmente pratica alguma coisa. O cigarro, o álcool, alimentação ruim, essas coisas vão se somando, e às vezes as pessoas, então, elas se adoecem. Tem uma coisa interessante, uma estatística americana e canadense de 74, que fala o seguinte, o jeito que as pessoas vão morrer é determinado em 53% pelo estilo de vida que ela leva. Então, o que você faz com sua saúde hoje vai refletir amanhã. Então, Cuidado, né? Porque você está fumando? Ok, cada um faz o que quer, mas provavelmente ele vai morrer por alguma complicação daquele cigarro. Se ele está exagerando na bebida, ele vai morrer por causa daquilo ali. E aí é aquela história, se ele tem uma vida sedentária, aquela vida que ele fica lá só na frente da televisão, nada contra a televisão, né? Mas só na frente da televisão, uma vida muito sedentária, a musculatura dele vai virar, vamos fazer um brinquedo, um bagaço, uma mochiba, brincando, né? E aí, isso aí realmente vai protegê-lo menos de uma doença ou de qualquer outra coisa assim, seja ocupacional ou não. Agora, tem gente que tem medo de comentar com o patrão que está sentindo dor, comentar algum problema de saúde. A lei protege o trabalhador nesse caso? A lei protege, a lei tem mecanismos de proteção, mas dificilmente elas são usadas porque a relação capital-trabalho é uma relação complicada, que às vezes, vamos supor, o patrão
prefere, ainda mais assim, não exatamente agora, mas num ambiente, vamos supor, de desemprego. Às vezes, se ele mandar aquele embora, tem um tantão de candidato para o patrão colocar. Né? Então, apesar da lei ter mecanismo, apesar de ter o Ministério do Trabalho ter mecanismos de proteção do empregado, muitas vezes eles não funcionam primeiro porque a fiscalização ela não é suficiente. Então as pessoas contam com a precariedade às vezes da fiscalização e às vezes e não protegem o trabalhador adequadamente. E às vezes é muito mais fácil demitir do que ficar brigando e às vezes as pessoas nem conhecem realmente os direitos que têm. Dr. Willis, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Cris. O programa de hoje fica por aqui. Se você quiser assistir novamente o programa, entre na nossa página na internet. Digite www.portalminasaude.com.br. Até mais.